Vamos orar então, povo? Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é bom. E, Pai, eu peço ao Senhor, Pai, que mais uma vez nos ajude, Pai, a aprender a Tua palavra. Nos ajude a transmitir e a aprender, a praticar, a viver Tua palavra. Porventura, Pai, se tiver alguém a caminho, que o Senhor os traga em paz e segurança. Também eu peço ao Senhor por aqueles que estão nos assistindo pela live, pelo vídeo, Pai. Qualquer hora do dia que eles estiver assistindo, que o Senhor também os abençoe. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor, Pai, nós te agradecemos. Amém. Pessoal, hoje então nós vamos entrar na carta de Paulo aos Filipenses. Uma carta pequenininha, né? Mas é bem conhecida. Então vamos lá. Essa carta que Paulo ele escreve à igreja de Filipenses é uma carta, a gente pode ter ela como... a gente tem essa carta como assim, uma questão de amor de Paulo com contexto de obra, contexto de igreja, contexto de viver o evangelho, contexto de estar satisfeito com aquilo que você tem, aquilo que você já recebeu do Senhor, aquilo que o evangelho te propiciou, né? Aquilo tanto quanto bom quanto ruim, né? O evangelho para uns todo mundo tem o Paulo, né? Todo mundo, não é todo mundo que sofreu como Paulo, né? A gente está falando assim que o evangelho ele não tem só suas delícias, mas tem uns que sofrem mais que os outros, né? A gente pode falar isso aí dos nossos irmãos que vivem, por exemplo, na janela 1040. Vocês lembram o que é janela 1040? Janela 1040 é o seguinte: você pega o mapa mundi assim, ele é aberto. Aí você pega a latitude e longitude, assim, 10 e 40. Aí, a latitude 10 e 40, aí ela vai formar um retângulo bem grande, assim, em cima do mapa mundi. Aonde dá aquele retângulo é chamado a janela 10 por 40, que é a janela onde que está, dentro dessa janela, os países que o evangelho tem menos acesso e os missionários não têm acesso. Muitos desses países, hoje, a população assim documentada assim no papel é zero do cristianismo, é zero. Algumas são 1%, 2%. Entre delas nós temos lá Costa do Marfim, Nigéria, Coreia do Norte. Coreia do Norte, por exemplo, o índice não é zero, mas só que é o país que mais persegue cristão no mundo, e ela está liderando essa lista aí já tem uns 15 para 16 anos, a Coreia do Norte. Aliás, eu preciso só ver se ela está liderando ainda. A última vez que eu vi, ela já estava liderando. Tinha uns 14 anos direto que a Coreia do Norte é o lugar que mais perseguia cristão no mundo. Era a Coreia do Norte. Que é o lugar onde que as pessoas são proibidas de falar o evangelho mesmo. E se descobrir que você falou, é morte. Morte, campo de concentração, Costa do Marfim, mesma coisa, velho. Costa do Marfim, eles põem fogo no cara no meio da rua, assim, na frente da população, entendeu? O negócio é terrível. Eu já vi um vídeo uma vez, nós não vamos falar de missão aqui, mas foi pesadão. Eles colocaram fogo na mulher e no filho dela. O menininho, deve que tinha uns 4 aninhos de idade, assim. Pôs fogo nos dois, no meio da rua, assim. Está em segunda aí, o Afeganistão passou então, tá vendo aí? Mas a Costa do Marfim, cara, essa cena aí foi triste, cara. A mulher, colocaram fogo na mulher com o menino, velho. E eles tentavam sair do fogo, eles chutavam eles para dentro do fogo de novo assim, e a rua lotada de gente. Véio. E eles tudo assim, satisfeito, colocando o povo no fogo. Terrível. Então, então alguns sofrem mais do que outros, né? Então a gente vai ver que Paulo vai falar disso também, ele vai falar do amor pela obra, tudo aquilo que ele já passou pela obra, e ele vai falar dentro disso aí. E essa carta é uma daquelas cartas que Paulo escreveu quando ele estava preso, né? Paulo estava preso, estava em Roma, e é uma carta que ele escreveu mais ou menos na mesma época que ele escreve a carta para a igreja de Éfeso. É uma carta que ele estava também na prisão, né? E ele vai falar
e ele vai escrever da prisão. Nessa carta, a gente vai ver aqui que Paulo, né, fala assim, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, Paulo ele vai falar o seguinte, aqui, ele vai falar de ação de graça do Evangelho, ele vai falar do avanço do Evangelho, ele vai falar que o viver é Cristo, ele vai falar de exemplo de humildade, ele vai falar de Timóteo, né? Como Timóteo ficou quase que como sucessor de Paulo, né? Ele vai apresentar Timóteo, Epafrodito, né? Que eram servos deles, pessoas que auxiliaram Paulo, né? Ele vai falar da justiça pela fé, ele vai exortar a igreja, incentivar a igreja, orar pela igreja, ele vai falar da provisão de Deus e depois ele vai fazer a saudação final. Então, ele vai falar o seguinte, começando aqui no versículo 3, ele fala assim, ó, dou graças ao meu Deus por todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo está fazendo aqui um agradecimento especial à igreja de Filipos, porque essa igreja foi uma das igrejas que mais ajudou no ministério de Paulo. Era uma igreja que sustentou Paulo desde sempre. Desde que Paulo iniciou a sua jornada, a igreja de Filipos foi uma das igrejas cooperadoras de Paulo e pegou firme ali com Paulo. Em momentos difíceis, ela estava junto com Paulo. Você vê que quando Paulo você lembra quando Paulo ele escreve a carta aos Coríntios? Ele vai questionar algo da igreja de Corinto, que ele fala assim, nunca vos pesei, eu trouxe sustento de outros lugares, com o sustento de outras igrejas, era que eu trabalhava aqui com vocês. Então, a igreja de Filipe era uma dessas igrejas que mantinha Paulo nas viagens de Paulo e desde que Paulo iniciou. Então, era uma igreja diferente, por exemplo, da igreja de Corinto, né? Então, aí ele vai falar no versículo 7 aqui, ó, como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Mas, pastora, você vê que ele fala assim, vocês foram participando nas minhas prisões, ou seja, eles estão desde a primeira prisão ali, está junto com Paulo, eles estão ajudando Paulo desde o início, não começou agora, né? Então, eles estão caminhando junto com Paulo, porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheio de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Você vai falar aqui que ele fala assim, né, ó, no versículo 10 aí, para que sejam sinceros e sem escândalo até o dia de Jesus. Ele vai citar lá no final, na saudação dele, ele vai citar duas pessoas, duas mulheres que estavam na igreja, e ele vai falar de tipo assim, essas duas mulheres não estavam se dando bem, né, na igreja. E como elas poderiam influenciar em todas aquelas pessoas daquela congregação. Então, Paulo, ele começa falando aqui já, para portar sem dar escândalo, né? Para que sejam sinceros, e ele vai trabalhar isso mais para frente. Aí, Paulo agora ele vai entrar o seguinte, ele vai falar que a prisão dele trouxe benefícios e proveito para o Evangelho. Porque às vezes Paulo agora ele podia reclamar, cara, mas eu fui preso por amor ao Evangelho. E tem aquelas pessoas, vocês conhecem, gente, assim, vou nem perguntar se conhecem, vocês conhecem. Talvez não seja pelo Evangelho, mas tem pessoas que o sofrimento dela é o troféu dela, né? Mas é um troféu diferente, porque o sofrimento de Paulo era um troféu para ele, mas que ele não era assim,
ele não ficava chorando do sofrimento. Era um troféu porque ele falava assim, cara, o meu sofrimento fez com que o reino avançasse. Então era um troféu para ele, porque ele sofreu, mas ele alcançou o objetivo. O reino expandiu. Mas eu estou falando daquelas pessoas assim, se eu chegar... Divaldo chega e fala para mim assim, ó, o ruim vai ser eu, tá? Você vai começar o exemplo. Você fala assim, rapaz, nossa, passando um aperto, e doença, aquele negócio, enfermidade, aí eu vou, você quer ver eu, rapaz? Aí o seu sofrimento já não vale nada. Você quer ver eu? Nossa, não estava conseguindo nem andar. Você fala assim, rapaz, eu quebrei uma perna. Eu quebrei as duas, rapaz. O cara assim, o dele é sempre pior, sabe? O dele é pior, você tem que ter mais dor é dele, ele é o que sofreu mais, você fala, rapaz, tô com uma dor de cabeça, rapaz, eu tô com uma ovo solitária na cabeça, rapaz, eu tô quase morrendo. Ih, mas estava rindo agora mesmo ali, ele lembrou, né? Viu o seu sofrimento, o sofrimento dele tem que ser maior. E eu já vi pessoas assim, velho, já vi pessoas assim. Vou ter que cortar essa parte aqui. Eu tinha um amigo, rapaz, nós trabalhávamos no Brasil, e, rapaz, ele era conhecido, o cara mais mentiroso que tinha era ele. E os caras faziam zoeira com ele no trabalho, para pegar ele na mentira. Ele trabalhava na parte na manutenção, a gente trabalhava numa linha de tiras a frio, assim, a linha não parava nunca, né? De aço, tira de aço. Aí, ele trabalhava na máquina de solda. Então, toda hora chegava a bobina, soldava na outra. Ele tinha que ir lá acompanhar a solda, fazer uma inspeção rápida para ver se a solda estava bacana e voltava. Na hora que ele saía para olhar a solda, a gente falava assim, nós vamos falar aqui disso, disso e disso. Na hora que ele chegar, nós vamos falar disso, que ele vai ter um caso melhor que o nosso, vocês vão ver. Aí ele ia lá, olhava a solda, na hora que ele voltava, eu lembro de um caso que tinha lançado aqueles MP3. Os MP3 foi uma febre, né, cara? A gente tinha a pontinha do pendrive, colocava um computador, colocava um monte de música. Não tinha telefone com internet, essas coisas, não. Então a gente ouvia música, né? Aí, cara, tinha acabado de lançar aquele negócio. E estava todo mundo querendo comprar. Aí depois daquilo lançaram o iPod, né? Que era o menorzinho da época, assim, com a telinha pequenininha, que era show de bola. Meu sonho era ter aquilo, eu nunca tive. Aí, rapaz, na hora que ele chegou assim, ele foi olhar só, na hora que ele voltou, falou assim, na hora que ele chegar aqui, nós vamos falar que nós compramos um iPod online, lá da China, que vai chegar aqui. Aí, beleza, na hora que chegou, rapaz, aí tá ele. O quê? iPod? Rapaz, meu pai tá chegando aí. Cara, eu não falo assim, eu jurar por Deus, não precisa, né? Vocês vão acreditar. Mas era desse nível. Ele falou assim, rapaz, pode? O meu pai tá vindo dos Estados Unidos com uma mochila lotada para mim, rapaz. Eu vou vender aqui na hora que eu chegar aqui, ó. Vocês já compraram? Rapaz, vocês já compraram, eu ia vender baratinho. Aí deu uma semana, 2 semanas, o pai dele apareceu. Aí falou assim, e aí, fulano, e a mochila lotada? Rapaz, você que meu pai esqueceu. Antes de sair, ele largou a mochila no chão e veio sem a mochila. Eu falei, que pena, né, rapaz? Mas era nesse nível. Tudo que você contava... era doença mesmo, era doença, era muito mentiroso. E ele assim, nossa, cara, e o pessoal morria de rir, porque ele era mentiroso demais mesmo, impossível, sabe? E todos os assuntos que você puxava, ele tinha um melhor, era sempre assim. Mas aí do sofrimento, né, voltando ao sofrimento, essa parte eu vou tirar, né, que não tem nada a ver com a aula, mas voltando ao sofrimento, Paulo, ele não se gloriava do sofrimento para falar assim, que as pessoas tivessem dó de Paulo, é um coitadinho, ou ele é o cara, porque não. Ele vai falar o seguinte, e quero, irmãos, versículo 12, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra, mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo para contenção, não puramente,
julgando acrescentar aflição às minhas prisões. É tipo assim, ele quis dizer o seguinte, cara, na nossa caminhada nós vamos encontrar pessoas que vão pregar o evangelho para se enaltecer, para serem elas próprias, serem colocadas em pedestal. Ele falou, mas essa não era a minha intenção. E aí ele vai falar o seguinte, até mesmo essas pessoas, ele não está falando que essas pessoas são certas. Ele fala assim, mas até mesmo essa galera que está pregando para pensar assim, tô de boa, aí ele vai falar assim, para essa galera, assim, no versículo 18, mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade. Nisso me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disso me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Cristo Jesus. Aí Paulo vem, ele quase que coloca aquele ditado, né, que a gente fala, né? Fala bem ou fala mal ou fala bem? Como é que fala? Mas fala de mim, né? Tipo isso. Mas ele não quis dizer isso, não. Ele está falando assim, não importa se essa galera está pregando para se aparecer, no final, Jesus vai tornar conhecido. Porque muitas pessoas, elas vêm a Cristo, talvez, por alguém que nem de fato queria que essa pessoa fosse salva. Era um peguete do cara lá, uma namoradinha, ou um namoradinho. Vou lá na minha igreja, tipo assim, sem compromisso nenhum. Naquele dia foi lá, o Espírito Santo pega a pessoa e a pessoa vira cristão de verdade e nunca mais afasta. Tipo isso, tinha aquele hino, né, de zoeira com a menina. O cara queria namorar com a menina, não sei se vocês lembram desse hino aí. Queria namorar, não, eu vou orar, vou perguntar, eu vou ver do Senhor, você também precisa ser crente. Aí o cara vai lá, aceita Jesus. Não, vamos namorar agora não, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Aí vai exigindo um monte de coisa do cara. Você tem que consertar, aceitar Jesus, ser batizado. Aí na hora que o cara faz tudo isso, quando ela chega assim, estou pronto para nada, ele fala, não, agora eu quero Jesus, minha filha. E eu quero a obra, eu estou queimando pelo reino, tipo isso. Agora eu não quero namorar mais não. O cara chegou lá, a intenção dele era arrumar uma namorada. Mas ele casou com Cristo. E assim, dali, deu, como se diz, deu sequência no ministério, né? E isso acontece, cara, isso acontece. Então, aí Paulo ele vai falar o seguinte, no versículo 21. Porque, para mim, aliás, o versículo 20 está ligado, não posso pular aí não. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada me serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela minha vida ou seja pela minha morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der frutos na minha obra, não sei, então o que devo escolher? Mas de ambos os lados estou em aperto. Tudo, aliás, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, como proveito vosso e gozo na fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. O que Paulo está falando? Ele fala assim, cara, a verdade mesmo é que eu queria estar com Cristo. Eu queria estar com Cristo. É muito melhor estar com Cristo. Só que eu estando aqui é mais proveitoso, porque eu vou estar com Cristo um dia. Querendo ou não, eu vou estar. Então, se antes de eu estiver com Cristo, eu tiver mais tempo para estar aqui e como se diz, saquear o inferno, trazer mais pessoas a Cristo, é melhor que eu fique. É como se ele falasse assim, eu já vou estar com Cristo mesmo. Que Deus permita que eu esteja um pouquinho mais aqui, para levar o evangelho ainda mais. Por isso que ele fala assim, né? Mas se eu viver na carne, o que é viver na carne? Não é viver no pecado, é viver em corpo, não morrer, né? Ele está falando assim, no versículo 21, porque para mim, eu estar vivo, eu estou em Cristo. E se eu morrer, é um lucro para mim, porque eu vou estar com Cristo. Aí ele vai falar assim, mas se eu continuar vivendo, na minha tradução, se eu continuar vivendo e trazer mais frutos, eu não sei o que eu devo escolher. Não sei se eu devo escolher ficar vivo ou se ir morrer e estar com Cristo, que é muito melhor. Ele está na sinuca, tipo assim, eu queria estar com Cristo, que é muito melhor. Mas se eu puder ficar vivo e trazer mais pessoas a Cristo, talvez seja melhor que eu fique.
né? Aí ele vai, e isso é o que Paulo, ele está pensando aqui dentro disso. E você vê que ele começa falando isso, cara, ele começa falando das dificuldades que ele teve no evangelho, nas dificuldades que ele teve para anunciar o evangelho, e ele vem falando que as dificuldades fizeram com que contribuiu para o maior proveito do evangelho. Cara, isso é uma realidade. Obviamente, né? Se a gente pudesse escolher, eu não queria que ninguém fosse perseguido pelo evangelho, o evangelho fosse pregado livremente. Mas aonde o evangelho, as pessoas são perseguidas pelo evangelho, não existe mimimi do evangelho, não existe. Não existe ninguém preocupado lá com problema de igreja. Ninguém está preocupado com isso. Porque se eles falar de igreja, eles vão morrer. Eles querem Cristo. Então, nós que estamos de boa, estamos aqui, somos livres, a gente arruma outros problemas, a gente arruma probleminha para resolver dentro da igreja, e causa confusão com fulana. Não me deu paz do Senhor. Rapaz, aonde a igreja é perseguida, o cara não está nem aí com isso. É porque ele tem que preocupar com outra coisa. Ou seja, a perseguição, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, foi a igreja crescer. Porque aquele momento difícil só trouxe crente de verdade. Quem era crente meia boca saiu tudo, meu filho. Na hora que a perseguição começa, quem não é crente de verdade não está disposto a ser perseguido pelo evangelho. Então eles olham assim, cara, eu vou sofrer isso por quê? Eu nem estou assim com Cristo também. O cara abandona. Agora, quem ficou é porque de fato tem um compromisso com Cristo. Então ali é a igreja verdadeira mesmo. É a igreja que de fato ela tem um compromisso com Cristo. Então, Paulo está falando assim, então, o sofrimento que eu tive só fez com que a igreja crescesse, e foi benefício para a igreja isso. Aí, ele vai falar assim, agora ele vai falar de amor, de perseverança para a igreja. No versículo 27 ele fala assim, somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer este ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o nosso ânimo pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para ele, na verdade, é indício de perdição, mas para nós, de salvação, e isso de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate, que já em mim tendes visto, e agora ouvis está em mim. Cara, ele está falando assim, esse versículo 29, ele está falando com a igreja assim, cara, primeiro ele começou falando que todo o mal, né, as coisas ruins, a prisão dele, né, que foi uma coisa ruim que aconteceu para ele, foi proveitoso para o evangelho. Aí ele vai falar assim, aí depois ele vem falando, né, se ele, fica na dúvida, se ele quisesse morrer ou ficar vivo, né, porque dos dois lados ele estava apertado. Só que agora ele vai falar assim, mas vocês, se vocês escolheram o mesmo caminho que eu estou trilhando, aí ele vai falar no versículo 29, porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Ele está falando com isso assim, se vocês vão crer nele, não é só crer, é padecer também por ele. É vocês entenderem que a fé, vocês crê nele, mas também vocês vão sofrer por ele, porque eu sofri. Mas antes dele falar que ele sofreu, ele falou que isso foi proveitoso. Ele deu uma palavra de ânimo para a igreja, falando assim, vocês vão crer, mas também vão padecer. Porque eu padeci, mas saiba que o que eu padeci trouxe crescimento para a igreja. Aí ele vai terminar no 30 falando assim, tendo o mesmo combate que em mim vocês já viram. Ele fala assim, o combate que eu vivi, vocês viram, agora esse combate vai ser seus também. O que eu vivi, vocês vão viver também. É isso que Paulo está falando para a igreja de Filipos. Aí no capítulo 2 ele entra falando assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa.
não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo espírito, aliás, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Cara, Paulo está falando o seguinte assim, ó, se vocês se apeguem em Cristo, porque se for para você passar tudo isso, que você passe em Cristo. Vou passar aí, pastor. O povo está aqui atrás, aqui. É surpresa, o pastor William vai continuar a aula aqui para vocês aqui. Aí sim, pastor. Pastora Karina, paz. Então ele fala o seguinte, cara, se vocês têm algo, né, ele está tipo falando assim, ó, não trabalha, cara, não trabalha para que você seja o centro das atenções, não se vanglorie, não ache que você é o tal. Pastor Paulo falou disso aqui na quinta-feira, ele falou um pedacinho assim, daquela passagem bíblica que fala assim, quando você chegar numa festa, não senta nos primeiros assentos, porque pode ser que você vai passar vergonha, porque vai chegar alguém e falar assim, esse assento está reservado, eu preciso que você vá lá para trás. Aí fala assim, procura os últimos assentos, porque você vai ser honrado se alguém falar assim, não, mas eu não quero ser aqui não, vem cá, ó, senta aqui. Aí, olha como que é diferente, né? Aí não, eu cheguei e sentei nesse. Aí falou assim, ô varão de guerra, me perdoe, mas está reservado, você podia passar por detrás. Aí você já passou vergonha. Agora, se você sentou lá atrás e alguém te trouxe para frente, é honra. Então, pastor Paulo falou disso na quinta, e é de fato isso. E aí aqui, Paulo não está falando disso, mas o contexto é a mesma coisa. Então, ele está falando assim, cara, ele fala assim, ó, não façais, no versículo 3, contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. É aquele negócio assim, não, eu sou o cara. Eu já conheci gente assim, gente. E então, Paulo está falando para a gente não ser assim. Não ser assim. Seja humilde. A gente não tem que falar mentira. O Bruninho encontra uma pessoa ali que ele sabe que a pessoa não tem condição nenhuma de liderar nada e ele fala uma mentira para a pessoa. Não, você é muito melhor que eu para fazer isso. Não precisa fazer isso, né? Mas agora a gente não pode crescer para cima da pessoa, perder na humildade. Ah, eu sou professor de teologia aqui na igreja. Imagine que agora eu vou assim. É porque eu que sou o professor. Se eu falar, está falado. Imagina. Fala assim, você é o professor, só você que não aprendeu bom modo. Então, você ensina, mas não faz o que você fala, né? Então, assim, cara, a gente tem que ser humilde. Porque a gente não é tão bom que não tenha nada para aprender. Sempre a gente tem coisa para aprender. E a gente aprende com quem a gente acha que não tem nada para somar para a gente. Aí você senta assim, a pessoa te dá uma lição de vida, né, que você não viveu ainda. Você fala, rapaz, nunca ouvi falar disso. E somou na minha vida, né? Aí, cara, a gente tem que ser assim. Paulo está falando disso aqui. Aí Paulo está falando o seguinte, ó. Aí ele cita Jesus. Porque Jesus, ele não usurpou. Você vê que Jesus, ele estava aqui, todo o tempo ele transferia a glória para Deus. Não, é o meu Pai. Tudo ele falava, a glória ele transmitia a Deus, sempre era Deus. E ele era Deus, mas ele podia. Só que ele, dentro da Trindade, ele estava num papel diferente. É cada um na sua função, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele, na função de filho, ele não usurpou, está no papel do Pai. É isso. E ele é menor que o Pai? Não, nós cremos na Trindade, é todo mundo igual. Ele não é menor que o Pai, mas no papel que ele estava executando, ele se portou como filho. E é assim que tem que ser, né? Eu entendo que a gente pode estar falando com pessoas que têm muito mais ensinamento, muito mais entendimento que a gente. E essa pessoa está sendo humilde para ouvir a gente e a gente vai achar que a gente é o tal. Então, não é assim que funciona, né? Então, Paulo está ensinando isso para a gente. Aí ele fala que nem Jesus, ele usurpou ser igual a Deus. Ele continua no versículo 7. Mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de
cruz. Aí ele fala a recompensa da humildade de Jesus. O que nós temos com a humildade, né? Porque ele está falando assim, ó, cara, você vê que o que ele começou a tratar? Ele deu a saudação para a igreja, ele vem falando das dificuldades do evangelho, que aquilo trouxe crescimento. Aí ele vem falando assim, que eles vão passar por aquilo também, se eles decidiram por Cristo, mas ele fala que ele venceu, que foi bom, que ele cumpriu o propósito. Aí ele fala agora, mas você tem que ser humilde, porque não é porque ele cumpriu o propósito que ele é o cara. Ele fala, não, mas a gente tem que ser humilde na nossa caminhada. Aí cita Jesus, põe Jesus, e agora ele fala assim, e a humildade vai te trazer isso, cara. Agora ele está falando o que é. Aí ele fala assim, ó, Jesus, né, sendo obediente, fala assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, a humildade de Jesus levou Jesus ao lugar que ele é de devido a dele, lugar de honra, lugar de soberania, lugar de governo, né? Aí Paulo continua falando assim, ó, de sorte, meus irmãos, que como sempre obedecestes, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Ele fala assim, porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda. Esse versículo aqui, fazei todas as coisas sem murmuração, sem contenda. Esse versículo eu aprendi ele quando eu era criança. Era 2 versículos. A nossa igreja lá no Brasil, eu tipo assim, fui nascido e criado na Assembleia de Deus. Só que teve uma época, o pai foi excluído da Assembleia de Deus por causa de televisão. Aí o pai foi para Batista, que era tipo a porta quase que do lado. Aí a gente ia todo mundo junto, minha mãe ficava na Assembleia, o pai para Batista. Aí eu tinha de ir na Assembleia, tinha de ir na Batista. Eu ficava lá e cá, com o pai aqui e tal. E assim, só que foi um período que Deus, foi assim, eu creio que foi tão propósito de Deus o pai ter sido excluído da Assembleia naquela época. Porque o pai foi para Batista, cara, e a Batista estava assim, começando, precisava de muita mão de obra. E o pai era zangado. E eu assim, eu sou bem atuante na igreja, mas meu pai era muito mais do que eu, muito mais. E o pai, velho, era zangada. Foi um puxo, assim, muito grande para a igreja, essa igreja batista. E virou gigante lá em Ipatinga, sabe? Naquela época. Aí, rapaz, aí a igreja, ela tinha 3 fileiras de banco, igual essa aqui assim, né? Aí o pastor um dia falou assim, ó, nós vamos ensinar, nós vamos ensaiar um versículo aqui. Todo domingo, todo culto nós vamos falar esse versículo. Aí ele fala, essa fileira vai ser o versículo tal. Essa fileira vai ser o versículo tal. E a outra fileira era o versículo tal. A minha fileira, o versículo é assim, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas. Que é Salmo 34, versículo 17. Aí, esse era o versículo da minha fileira. Eu nunca esqueci o versículo. E o versículo da fileira do lado, porque tinha um colega meu que estava do lado no dia, aí você não podia trocar. E o versículo dele era, fazei tudo sem murmuração e sem contenda. Então, esses 2 versículos foram na minha mente desde que eu era pequenininho, velho. Tipo assim, 9 anos de idade, eu gravei esses 2 versículos por causa que a gente tinha que falar todo culto o versículo. Aí eu estou sentado aqui, na hora de falar o versículo, corria lá para ver a galera assim, e falava o versículo lá, voltava lá para o lugar. Então, assim, aí esse versículo aqui, fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda. E esse versículo é forte, velho. É forte. Porque você fazer sem murmurar e sem contender, às vezes é difícil. Porque, às vezes, a coisa que você está na mão de fazer, você não queria fazer. Você talvez não concorda que seja feito daquela forma. E a naturalidade nossa é o quê? Murmurar, reclamar. Temos que reclamar alto, né? De volta passando aqui, eu começo a reclamar alto, o Dival me perguntar o que é e eu poder falar para ele. Aí já não é só murmuração, é contenda, porque eu também estou passando para ele. Aí eu estou chamando alguém para murmurar junto, eu já estou criando contenda. Então, quando ele fala assim, fazei sem murmuração e sem contenda, a contenda é tipo um passo depois. A murmuração você começa sozinho, resmungando. Se você achar um que fala assim, o que foi, irmão? Não, é porque aconteceu isso. Aí é 2. Aí
Aí já é contenda, já começa a virar motim já. Porque não pode ser assim não, e tal. Então Paulo vai falar assim, fazei tudo sem murmuração e sem contenda. Lembrando que a contenda é o passo a mais da murmuração. Então, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Olha para você ver, cara. Tipo assim, ele está falando assim, fazei tudo sem murmuração e sem contenda, e seja irrepreensível, para que naquele grande dia você não tenha feito tudo em vão. Né? E a pior coisa, velho, é a pessoa que está dentro da igreja, 5%. Ela é 95% do mundo, e 5% ela é de Deus. Mas isso aí poderia ser assim. Vamos supor, vamos fazer uma matemática aqui, que não é bíblica, né? Matemática aqui, só para a gente entender. Você tem que pesar na balança no dia do juízo. E o lado que tender mais a balança é o lado que você vai ou para o céu ou para o inferno. Ou seja, se nós temos 51% de um lado, entendendo que você vai ser salvo, porque a balança pesou para o lado de você ser salvo. Mas imagina o cara que está 51% no mundo, 49% na igreja. Ou seja, ele ainda é bem atuante na igreja, mas a maior parte dele ele doa para o mundo. No final, esses 49% dele não vai valer de nada, ele vai ser condenado do mesmo jeito. É aquele cara que não vive nem lá nem cá, não aproveita os extremos, né, do mundo e nem de Deus, que é o dos dois, e no final vai para o inferno. Aí, tipo assim, cara, é isso que o Paulo está falando, fala assim, cara, retém a palavra, faça sem murmuração, sem contenda, seja indesculpáveis. Aí ele fala assim, no versículo 16, retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. É o morno, é tipo isso, é o morno. Não é quente nem frio, é morno. Então, aí é o camarada que acha que está fazendo alguma coisa, mas no dia de Cristo você vai ver que foi tudo em vão. Tudo que ele fez é em vão. E não aproveitou nem os extremos. Não era frio nem morno. Não era frio nem quente, não é frio nem morno. Frio nem quente, era morno. Ou seja, é aquele negócio assim, meu filho, quer afundar no seu pecado, vai lá e faz então, velho. Faz então, porque se você faz só um pouquinho, volta aqui, come um pouquinho, faz um pouquinho, no final você vai para lá mesmo. Vai lá e se morre lá de uma vez. Lógico que a gente não fala isso para os outros, né? Mas talvez era melhor para ele. Vai lá e morre lá de uma vez, cara. Porque você vai ficar lá e aqui, e no final você vai estar lá. E você não ficou aqui, ficou naquela assim. Então Paulo está falando, cara, para que no dia de Cristo, você não tenha trabalhado em vão, não tenha corrido e trabalhado em vão. Aí ele fala o seguinte, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da nossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Libação é como se ele fosse assim, sofrimento, né? Foi, como eles falam assim, pegou fulano para Cristo, né? Aquele ali, o cara que sofreu, que eles torturaram, tipo isso. Paulo está falando disso. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo para isso mesmo. Aí agora, Paulo vai falar de dois camaradas, ele vai falar de Timóteo e Epafrodito. E ele fala o seguinte, e espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Paulo está falando assim, cara, eu preciso mandar Timóteo para estar com vocês, porque Timóteo é um cara que eu confio que vai estar com vocês e vai trabalhar junto de vocês. Porque, na verdade, eu não tenho ninguém aí que me fale como vocês estão. Então, eu preciso que Timóteo esteja aí, porque todo mundo quer fazer o que é seu. A minha preocupação é como a gente trouxesse para o nosso dia a dia, né? Eu estou preocupado com a minha companhia, com meus negócios, meu casamento, meu documento, e a igreja a gente vai levando aí do jeito que dá, né? O evangelho a gente vai levando do jeito que está. Então, Paulo está falando disso, ele fala assim,
Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. E o que a gente vê nos evangelhos quando Jesus ele fala assim, né? Buscai primeiro o reino dos céus e aí não é assim, tá vendo? Vou ensinar vocês hoje, não é demais coisas. Nós aprendemos errado isso aí. Por isso que eu deixei vocês falar, só para ver o que vocês iam falar, entendeu? Deixa eu até beber uma água aqui. Qual que era o contexto? Abre aí esse versículo aí, Bruninho, para nós aí. Olha aí. Você lê aí para nós. Todas essas coisas, não é? Ou, e essas coisas. Algum está falando demais aí? Demais coisas? Alguma tradução? Não, talvez tenha, é só para saber. Fala assim, todas essas coisas. Ou, e essas coisas serão. Que essas coisas são? O povo, qual que é o contexto? O povo estava, eu vou trazer para a linguagem atual, para vocês saberem o que era. O povo estava reclamando assim, cara, eu que sou servo do Senhor, mas os melhores empregos quem tem é o mundo. Ah, eu sou servo do Senhor, mas o meu filho está doente. O mundo tem saúde, o filho do incrédulo está com saúde. O carro do incrédulo não dá problema, só o meu. O cara que não serve a Deus, nem dizimista a companhia dele está bombando. E eu que estou aqui pelejando aqui, sou dizimista fiel, e as coisas não engrenam. Aí Jesus fala assim, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. E essas coisas que o povo estava reclamando. Não é? E todas as coisas vos serão acrescentadas. Aí a gente foi e colocou todas as coisas, né? A gente ouviu alguém e replicou. Mas na verdade, quando ele fala assim, e essas coisas que o povo, que eles estavam reclamando. Aí Deus fala assim, não, preocupa não, essas coisas vos serão acrescentadas se vocês primeiro buscar o reino do céu e a sua justiça. Então não é todas as demais, e essas coisas. Aí voltando aqui, aí quando Paulo fala o seguinte, né? Ele vai e fala assim, até perdi aqui onde que ele estava. Eu li no 21, né? Isso. Eu falei assim, que tipo assim, aí as pessoas, elas estão buscando Deus com a rapinha do tempo, tipo isso, né? Quando é que a gente vai ler a Bíblia? Quando eu falo isso, gente, eu não estou acusando vocês, nem quem está no vídeo, isso serve para nós de uma forma geral, porque acontece comigo também, né? Que hora que eu vou ler a Bíblia? Na hora que eu estou arregaçado, pregado, deitado na cama, doido para dormir, falo, eu vou ler um versículo agora, você não consegue nem ler só metade. Passa um pouquinho, Senhor, meu, perdoa o diabo, Senhor, você está abençoando o cão. Perdoa o meu. Aí você está lá assim, ó, começou a ver o negócio assim, foi para domingo, né? Sábado para domingo. Aí eu ia pregar lá em Urso, eu falei assim, vou dar uma lidinha na pregação à noite, quando eu estiver deitado, lá na cama, tranquilinho. Só que a gente garrou, velho, no sábado, eu fui deitar, era quase 1h da manhã, de sábado para domingo. Aí deitei lá na cama assim, peguei o celular. Aí acordei com o celular sem bateria, caído assim do lado, assim. Aí o Will falou, eu falei, rapaz, eu nem sei a hora que eu dormi. Aí o Will, eu passei de noite, rapaz, estava segurando o telefone, dormindo, segurando assim na cama, assim, o telefone, dormindo. Falei, eu estava tentando ler um negócio aí. Ainda bem que eu já li antes, estava tentando ler aí na hora de dormir, não dá certo, não. Então, assim, o resto da nossa força, a gente quer falar com Cristo, quer orar, a gente não consegue, velho, não tem jeito. Tomou banhozinho, meu filho, bateu na cama, acabou. Eu cheguei em casa hoje, vou fazer camisa, hoje. Mas na hora que eu tomar meu banho, que eu sentar lá na cama, não dá 5 minutos não, meu filho. Às vezes ali fala assim, nossa, estou morrendo de sono. Se ela tivesse aqui, ela ia falar para vocês. Ela fala assim, nossa, estou morrendo de sono. Eu falo assim, eu não estou com sono não. Pô, menino, é bater na cama. Quando eu falo que eu não estou com sono, dá 1 minuto e meio, mais ou menos. 1 minuto e meio já era. Na hora que eu sentar na cama, já tem que ter colocado o relógio para despertar, já, senão não dá tempo, não. Graças a Deus, menino, não tem problema para dormir, não, viu, menino? Tem problema que tira meu sono, não. Graças a Deus. E que não apareça um problema para tirar. Então, falando
falar no celular, deixa eu olhar aqui as horas, né? Aí, Paulo ele vai trabalhar sobre isso também, né? Sobre a questão de é o tempo mesmo da gente dedicar a Deus, né? Porque quando ele fala assim, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Isso aqui é forte, velho, porque isso é a nossa realidade hoje. Quando eu falo a nossa, é nossa mesmo, velho. A gente, rapaz, já teve dia de eu estar lá em casa, olha pra você ver. E isso foi esses dias agora aí. E o cara, nossa, eu tava precisando disso, eu tô precisando ainda, né? Eu tô precisando de uma semana sem trabalhar, mas também sem sair de casa, só para eu fazer tudo que está na minha cabeça e eu executar tudo. Tudo de plano que está na minha cabeça, de coisas que eu preciso fazer, mas não consigo tempo para fazer. Eu preciso sentar assim, acordar, porque eu vou fazer online as coisas que eu preciso fazer. E eu preciso ficar uns 3, 4 dias, eu acho, para resolver tudo. O dia inteiro, sem fazer outra coisa. Aí, às vezes, eu estou pensando assim, cara, como é que eu vou fazer isso? Pensando aqui, tal, isso aqui, pensando, porque lá na frente não vou colher isso, mas eu preciso alinhar isso aqui. Tem um negócio que nós estamos iniciando no Brasil, estou doido, porque o site não está funcionando ainda, entrando em contato com o pessoal, o meu site, já paguei, não está dando certo. Aí, está naquela loucura, aí vem a Líria. Vamos lá na igreja e tal. Aí vem falar um negócio de igreja, eu falo assim, meu Deus, nem estou lembrando de Deus aqui, já tem uns 2 dias que eu não lembro de Deus. Estou só lembrando dessas minhas coisas, e a Lília preocupou. Não, amor, nós temos que resolver um negócio lá, disso aqui da igreja. Eu falei assim, amor, eu não estava nem lembrando disso. Aí você volta assim, fala, meu Deus, deixa eu voltar aqui, porque eu tenho aqui também, né? Deus está aqui, tipo olhando para mim assim, né? Ah, bonitão. Vai resolver só seus negócios aí, tipo isso, né? Então, cara, isso vale para nós o tempo inteiro, porque a gente está buscando as nossas coisas, e a coisa de Deus às vezes, né? Não é sempre, a gente está nem aí, velho. Tá? Não vai, o Bruninho está lá, deixa o Bruninho faz, entendeu? Se eu não for lá pregar, o Bruninho prega. Divaldo, estão brigando mesmo com o outro para pregar. Domingo desse eu pegar o Divaldo do Bruninho e deixei as. Aí, versículo 22. Mas bem sabeu, sabeu, velho, olha pra você ver. Mas bem sabeis. Vou ter que cortar essa parte. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha minhas saudades de vós, todos, e estava muito angustiado que tivesseis ouvido que ele estivera doente. Paulo, quando ele fala assim, eu vou enviar 2, aí Timóteo e Epafrodito, aí ele falou assim, porque eu preciso saber como é que vocês estão. E eu não tenho essa informação, eu não tenho aí ninguém que busca de fato a obra. Vocês não estão buscando as coisas de Deus, eu preciso de alguém. Ele vai falar de Timóteo. Porque Timóteo, ele fala, né? Porque Timóteo, ele serviu comigo no Evangelho como filho serve ao pai. Isso ele falou aí no versículo 22. Ele fala assim, ele me serviu como filho serve ao pai. E eu conheço a vida dele, eu sei o quanto que ele vai servir vocês. E ele fala, e Epafrodito também, porque ele foi meu irmão e companheiro de combate. Ele me ajudou quando eu mais precisei. Então, eu estou enviando essas pessoas porque eles vão também me ajudar. Mas o que eu quero mesmo é eu ter convosco. Ele está falando isso. Ele falou assim, mas eu, em breve, vou poder estar com vocês. Aí ele fala assim, de fato esteve doente, quase morreu. Ele fala de Epafrodito, que Epafrodito esteve doente e quase morreu. Mas Deus se apiedou dele, ou seja, apiedou teve piedade, misericórdia, amou ele, né, de uma forma, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ou seja, Paulo já estava triste com a situação, e o cara morrendo, ele ficar mais triste ainda. Então ele falou assim, Deus teve misericórdia dele e de mim, porque eu ia ficar triste também. Então, aí ele fala assim, recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, pela obra de Cristo. Ele não morreu por morte morrida, morte matada, né? Foi pela obra. Porque pela obra de Cristo,
perdi. Chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Você vê quem que era esse cara, né, velho? Era um cara muito importante, estava junto de Paulo, caminhou junto de Paulo, era um cara que quase morreu pela obra de Cristo, e ele sem se importar com isso, velho. Ele queria suprir Paulo no serviço. Aí no capítulo 3, ele agora fala assim, exortação a guardar-se dos obreiros maus e cultivar todos os frutos do Espírito. Aí ele fala assim, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas, e é segurança para vós. Porque Paulo, ele falou de regozijar no início, no meio, e agora ele está repetindo. Então fala assim, eu estou repetindo a mesma coisa mesmo. E eu não tenho problema com isso, porque isso é para a segurança de vocês. Eu lembro que o Luiz Hermínio, uma vez, eu estava vendo uma pregação dele, diz ele com uma ovelha dele, falou assim, pastor, você repete a pregação demais aqui na igreja. Você repete ele, mas vocês também repetem o pecado. Aí eu tenho que pregar da mesma coisa. Ele falou assim, vocês também não param de pecar a mesma coisa? Aí quando vocês pecam, eu repito a pregação, para ver se melhora. Aí é a realidade, né? Então Paulo falou assim, eu estou repetindo isso, mas é para a segurança de vocês, né? É para a segurança deles, para a segurança de Paulo também, para Paulo. É o seguinte, gente, nós fazemos a obra, mas a gente tem que ter também, eu tenho que ter as minhas mãos provas para quando eu chegar diante de Deus. Eu estou falando de mim, né? Cada um de nós tem que ter as nossas provas. Mas eu vou chegar e falar assim, não, Senhor, eu repeti essa pregação um monte de vezes. Eu repeti. Essa culpa eu não carrego, não. Eu falo com meus meninos lá em casa, falo assim, deixa eu falar para vocês. A culpa sobre vocês eu não vou carregar, não, porque eu já falei com vocês aqui muita coisa. Vocês não vão ser salvos por ser filho de pastor. Nem eu, por ser pastor, vou ser salvo. Então, vocês tomam jeito. Eu só ensino vocês, mas a responsabilidade é suas. Aí, isso, quando eu chegar diante de Deus, Deus livre e guarda eu precisar apresentar essa prova, mas eu vou ter. Senhor, não. Eu lavo as minhas mãos, porque eu fiz minha parte. Eu não quero levar essas provas, né? Ainda mais dos meus filhos. Misericórdia. Né? Mas eu falo assim, nós precisamos de ter... Porque, cara, é um tribunal. Embora nós, os salvos, estou colocando todo mundo salvo aqui, tá vendo, né? Embora nós, os salvos, nós não estaremos diante do tribunal para prestar conta de coisas que a gente fez aqui. Não, vai ser um tribunal para galardão. Quem vai ter que se explicar é quem está condenado. Isso aí vai ter que se explicar, e ele vai se explicar só para receber a sentença. Entendeu? Mas é como se fosse um tribunal. Então, Paulo está falando o seguinte, cara, eu estou repetindo as coisas, e não é ruim isso. Isso é para a segurança de vocês, para ficar bem frisado e vocês não esquecerem disso. Aí ele vai falar, né, no versículo 2, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, olha para você ver. Guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida, que pode confiar na carne, ainda mais. Isso aqui, ó, para você ver. Ele fala primeiro, ó, depois eu vou entrar nessa parte. Ele fala assim, cara, até esqueci já o que ele falou. Guarda dos maus obreiros. Eu não sei se vocês lembram em Corinto, mas ele fala um negócio forte. Porque ele fala o seguinte assim, eu não estou falando para vocês não se associar com o mundo, porque vocês estão no mundo, vocês vão sair do mundo, não tem jeito. É como você falar assim, eu não posso conversar, eu só tenho que ter amigo crente, Ítalo. Eu não converso com quem é do mundo. Não, você está no mundo, bacana. Você tem que se relacionar com o mundo. Aí Paulo fala assim, eu não estou falando para você não se relacionar com o mundo, porque senão eu ia precisar que vocês saíssem do mundo. Paulo fala isso. Ele fala, eu estou falando para vocês não se associarem com os que se dizem cristãos e não são. Os que se dizem amorosos e não são. Aí na minha tradução, não lembro o que ele fala, mas ele fala assim, aqueles que se dizem que servem a Deus, aqueles que falam que são amorosos, aqueles que dizem que cuidam do próximo, aquele que ama a viúva, cuida do órfão, com esses nem ainda comais, ou seja, com esses nem na mesa se senta, com os que se dizem, mas não são. Então, aí quando Paulo está falando assim, ó, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Aí Paulo vai falar da circuncisão. Aí por quê?
O judeu, eu sou circuncidado, eu tô na aliança, estou salvo. Essa história de Israel, velho. Por que o templo foi destruído na Babilônia? O reino do norte, nós já falamos disso, o reino do norte foi destruído pela Síria. Depois de 136 anos, eu acho, que chega a Babilônia para destruir o reino do sul. Só que já tinha profetas falando, cara, vai vir a Babilônia, vai vir uma nação, vai destruir isso, aquilo. E o povo estava assim, que vai destruir nada não, rapaz. O templo de Deus está aqui, ó. Você acha que Deus vai destruir o templo dele, que é dele? E o povo confiava no templo, nos utensílios do templo, não no Deus do templo. Então a desculpa deles era, você acha que Deus vai destruir isso aqui, rapaz? A casa dele é aqui, ele não vai destruir isso aqui. Não só ele destruiu, que quem mandou a Babilônia foi Deus. Ele mandou quem foi lá e destruiu, né? Então, assim, o povo olhava para o templo e falava assim, não, Deus não vai fazer isso. Então, isso aqui, aí as pessoas olhavam para a circuncisão e falavam assim, não, nós estamos da aliança, nós estamos circuncidados, nós estamos na aliança. Só que aí Paulo vai falar assim, ó, continue falando assim, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ele fala assim, nós não confiamos na carne. Aí ele fala assim, ó, na minha tradução aqui, para vocês entenderem, ele fala assim, porque se alguém acha que pode confiar na carne, eu ainda poderia confiar mais do que você ainda. Por quê? Aí ele vem falar, por quê? Ó? Ele fala assim, eu sou circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, sou hebreu de hebreus. Segundo a lei, eu fui fariseu. Segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ou seja, ele falou assim, se alguém acha que pode gloriar, eu acho mais ainda. Eu tenho mais motivo para me vangloriar ainda. Aí ele fala assim, porque eu tenho todos os motivos para ser. Porque tinha, no meio desse povo, era gentil, que tinha se convertido a Cristo, que não foi circuncidado ao 8º dia, que não foi criado na lei, que não foi fariseu. Aí Paulo fala assim, se vocês estão desse jeito, imagina eu, que sou circuncidado ao 8º dia, fui fariseu, quanto à lei fui persegui a igreja, de tão zeloso que eu era pela lei, eu persegui os cristãos. E nem isso. Aí ele fala assim, mas o que para mim era ganho, eu reputei-o como perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda em todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Paulo falou assim, cara, quando eu conheci a Cristo, quando eu comecei a servir a Cristo, eu perdi todas essas coisas. Mas para mim isso é estrume, é esterco isso. Para mim não vale nada isso. Isso que eu perdi, para mim não tem valor nenhum. Aí ele fala assim, ó, e se achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Ele fala assim, cara, na verdade, o que eu estou fazendo é correndo para alcançar um prêmio. Ele fala assim, ó, eu estou atrás de um prêmio, eu estou correndo atrás do prêmio, eu não cheguei lá ainda, mas eu quero esse prêmio. Então, ele está falando de tudo que, você vê que é a sequência, desde o início, ele fala das dificuldades, fala que quem quer seguir a Cristo vai passar pelas mesmas coisas, mas fala para ter bom ânimo, ele fala das vitórias, ele fala das dificuldades, fala para não parar, ele fala para guardar dos espíritos ruins, dos maus influências, e agora ele está falando, ó, porque eu estou atrás desse prêmio, eu estou atrás desse prêmio ainda. Aí ele fala assim, ó, irmãos, quanto a mim, aliás, eu já li isso, né? Ressurreição dos mortos.
Não. Versículo 13, ele fala assim: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos, quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo, ele falou o seguinte assim, cara, esquece daquilo que passou, velho, esquece. Você vai olhar para frente agora, é um prêmio, o prêmio da vocação. É um prêmio em Cristo Jesus, olha para lá, lá é o alvo, né? Paulo está falando, olha para esse alvo. Aí ele fala assim, por quê, cara? E talvez ele fala assim, se nessa caminhada você não tem ninguém que você possa olhar, aí ele fala assim, sede meu imitador, olha para mim. É o que às vezes a gente aqui na Ramp, a gente fala com a juventude. Nós temos na América hoje, isso é exclusividade da América, né? Porque a América é um país que o mundo imigra para cá. Então tem um monte de cara aqui que chegou tudo novo aqui, não foi criado com o pai, com a mãe. Eles não teve a assistência do pai. O pai não assistiu o filho crescer de perto. Tem uns que estão aqui desde novo, a convivência com o pai é pelo telefone. Ou seja, não teve o pai presente, tá junto dele ali. Então muitos dos jovens nossos aqui de América, eles não têm paternidade, velho. Não tem, muitos. Muitos que chegaram aqui muito tempo, não vieram sozinhos, os pais não vieram, tem muitos anos que não vêm os pais, então eles não têm uma paternidade presente. E é o que o apóstolo fala aqui. Fala, cara, se você não tem um pai para você olhar para ele, espelhar nele, olha para mim, olha para os pastores aqui da igreja, espelha neles, cara. Se você não tem um pai, olha aí, para o pastor. Se você não tem uma mãe, olha para as pastoras daqui, olha para elas. Elas são exemplo para vocês. Então, Paulo está falando isso para eles, cara, sede meus imitadores, imita, porque quem eu imito é Cristo. Se você me imitar, de tabela você está imitando Cristo, que eu imito é Ele. Então, eu lembro que uma vez um pastor lá no Brasil, da Assembleia de Deus, ele falou assim, eu vou falar igual o apóstolo Paulo, seja meus imitadores. Aí o pessoal tudo ficou assim, fulano também, audacioso demais. Eu falei, não, se ele está servindo a Deus, ele está certo, se eu sigo ele, se eu tenho ele como meu exemplo, e o exemplo dele é Cristo, eu estou de cara, eu estou seguindo a Cristo, né? Eu não posso falar, siga o meu exemplo. Tem aqueles que falam assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Aí não dá, né? Tipo, aí é complicado. Então, aí Paulo fala assim, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz. Paulo falou assim, que eu já falei com vocês várias vezes, e ainda continuo falando, estou chorando para falar, mas muitos desses caras, eles são inimigos da cruz de Cristo. Ele está falando assim, então, muitas pessoas são inimigos da cruz de Cristo. Muitos que se dizem, né? E fala assim, o fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o vosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar sobre a si todas as coisas. Você vê quando ele fala assim, no versículo 19, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. A gente tem até um ditado popular, né, fala assim, você está com o rei na barriga, né? Tipo assim, porque a pessoa se acha, não, é como se eu tivesse grávida, né? Se estivesse grávida do herdeiro. Não posso fazer nada porque o herdeiro está na minha barriga e eu tenho que ficar só de boa, só comendo as coisinhas aqui para sustentar o herdeiro, eu não posso fazer nada, eu tenho que ficar só de boa. Aí vem aquele ditado,
Não, fulano parece que está com rei na barriga, não pode fazer nada, né? Aí, isso aqui, quando fala assim, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é a confusão deles mesmos. Porque o Deus deles é o ventre, é tipo isso, é uma questão assim, de realeza, deles achar, o Deus deles é eles mesmos. É o que está no ventre dele, é o que faz ele sentir bem, é o que alimenta ele, é o Deus dele. E aí fala assim, e a glória é a confusão deles mesmo. Porque é o seguinte, cara, eu não sei se é um ditado popular, não sei quem é a primeira pessoa que disse isso, eu ouvi de alguém, que eu não lembro quem é também. Mas fala assim, o seu talento pode te levar lá em cima, velho, no top 1. Mas você só vai manter lá se você tiver caráter. E isso é realidade. O exemplo que a gente tem aí, Thales Roberto, velho. Hoje o Thales Roberto, eu era o fã do cara, era eu. Eu brigava se eu falasse mal dele. Porque na igreja que eu era lá, o cara não gostava de jeito nenhum. Um dos pastores lá, metia o pau nele, eu defendia ele toda vez. Mas quando o cara caiu, não teve jeito, né? Quando ele fez a cagada dele lá, aí, tipo assim, ele era o top 1, cara, assim, não tinha ninguém igual ele quando ele caiu. Não sei se você acompanhava ele, igual acompanhava. Não tinha outro cara no Brasil igual ele, velho, não tinha. Esse cara, se existisse o Instagram igual é hoje, ele bombava, ele era top 1 nesses trem tudo, ele era mais bruto ainda. Porque naquela época não tinha esses negócios. E esse cara ia, nosso Deus, esse cara ia ter uma proporção assim mundial ainda, velho. Ele era bruto demais. Então, mas você vê que ele subiu muito rápido, velho. Mas o caráter dele não manteve ele lá em cima. Porque ele subiu com talento, mas o caráter dele era falho. O caráter dele era manchado. E ele caiu de lá muito rápido, igual ele subiu, ele caiu. E assim, e você vê que Deus perdoa, mas o homem não perdoa. O cara, hoje ele é outra pessoa, velho. Ele é outra pessoa. Ele amadureceu muito, né? Lógico, tomou cepada, muita porta fechada, muita gente cancelou ele, aquele negócio todo. Deus fechou as portas dele, entendeu? Então, hoje ele é outra pessoa, mas tem muita gente que você fala assim, e o Thales Roberto? Os caras falam assim, acabou esse cara, né, velho? Acabou, isso, aquilo. Mas, na verdade, esse cara, ele já está grandão de novo. Só que agora ele entendeu que não é ele que é a estrela. E aonde que ele começou a trabalhar? Ele está trabalhando com família carente. Ele só faz serviço em comunidade pobre, no favela, vai na casa das pessoas, ajuda com o trabalho, aquele negócio tudo. O trabalho dele está sendo servir as pessoas carentes, que é trabalho que ninguém vê. Ninguém vê, ninguém está olhando para essa galera. Entendeu? E ele começou a crescer de novo. Mas tem gente, ainda hoje você vai falar dele, as pessoas, esse cara acabou, esse cara acabou. Hoje ele está querendo levantar de novo, já está bem, ele está grandão de novo, tem milhões de seguidores já no Instagram, o cara está muito grande. Não, ele está bruto, a banda dele é brutona, o cara é muito talentoso. Só que, quando fala, né, a soberba, ela precede o quê? A ruína. A soberba precede a ruína. Quando a soberba aparece é porque a ruína está na porta. Então é isso que aconteceu com ele. Mas ele está se reerguendo, graças a Deus por isso, né? Então, aí quando fala aqui, né, que o Deus deles é o ventre e a glória é a confusão deles mesmo, é porque esses caras, à medida que eles vão crescendo, eles começam a arrumar problemas entre eles mesmos. Porque começa a ter muito dinheiro, envolve muito dinheiro, aí já tem um sócio, o empresário já começa a brigar porque está querendo roubar, aquele negócio todo, dá uma problemada, danada. Problemada e aquilo ali, a glória deles é a confusão entre eles mesmos. E é isso que acontece. Aí no capítulo 4, para a gente encerrar, né, acabou que a gente leu aí tudo, né? Filipenses, quase tudo. Fala assim, ó, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia, agora ele vai falar daquelas duas pessoas dos problemas, ó. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Se a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas antes
tenha a vossa petição, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Cara, aqui Paulo vai falar daquela questão da ansiedade. Às vezes, assim, quando a gente também está servindo na obra, servindo no reino, às vezes a gente pode ser tomado por um sentimento de ansiedade, porque a gente quer ver as coisas acontecer. Né? Nós somos a geração fast food, a gente quer tudo muito rápido, né? É que negócio, a gente não consegue esperar nem um micro-ondas 30 segundos, velho. Fica em cima do micro-ondas, demora. Outro dia eu estava numa loja de um americano, assim, estava comprando ferramenta lá, né, para os meninos, e alguém mandou uma mensagem para mim. Nesse dia foi a Michele mandou uma mensagem de negócio de louvor aqui da igreja. Aí eu coloquei assim, já estava no 2 automático, né? E eu só fiz assim. Aí o americano soltou até a caneta assim, olhou para mim, ele, cara, e você entendeu alguma coisa que ela falou? Eu falei, entendi, ué. Se fosse inglês eu não entendi não, mas português eu entendi. Aí ele, todo mundo põe esse negócio no rápido, ninguém escuta a voz dos outros normal mais. Aí eu falei, é verdade, todo mundo põe no rapidão. E assim, não, cara, isso é ruim para nós. Quando eu descobri esse negócio, para mim foi excelente. Eu consigo ver, assim, o meu rendimento para eu absorver um vídeo agora é 2 vezes mais rápido, né? Porque eu vejo 3 agora, quando eu via só 1,5. Né? Eu vejo 3, né? E eu não achei uma pessoa que eu não pude escutar no 2 até hoje. Eu ponho todo mundo no 2, os vídeos, tudo. Já acostumei já. Aí tem uns vídeos que eu vejo até de inglês, eu ponho 1,5 do inglês, né? No máximo. Mas, aí, cara, mas assim, nós somos uma geração que não aguenta esperar o micro-ondas, velho. Põe lá 30 segundos, você fica assim, caçando o botão de acelerar o micro-ondas. E isso é tão... O cara fala assim, nossa, vou pagar aqui o Prime aqui para chegar na overnight aqui, virar à noite, eu quero esse negócio aqui em casa. Não, se for normal, era 3 dias, mas eu não quero amanhã. É desse jeito. A gente quer tudo para agora, velho. A gente não consegue esperar. Aí, as coisas... hoje, nós estamos naquela geração do fast food. A gente não consegue esperar nada, né, velho? A gente está brigando com o micro-ondas 30 segundos, queria que fosse mais rápido. Eu entendi que eu caço 2,5 já no YouTube, né, velocidade, só tem até o 2. Eu só não podia ter o 2,5, 3, né, só para eu subir esse negócio, mas não tem jeito. O áudio já fica no 2 automático mesmo, nem tira. Ah, meu Deus do céu. Então, aí Paulo está falando, cara, ele está falando da ansiedade, né? Ele está falando da ansiedade, ele fala assim, cara, não estejais inquietos versículo 6, não é por alguma coisa, é por coisa alguma, ou seja, nada deva te colocar ansioso. Não é assim, não esteja ansioso por alguma coisa, não, é por coisa alguma, é diferente. É assim, nada deve te deixar ansioso. Cara, a ansiedade convive com a gente, nós vivemos ansioso para tudo, para tudo. A ansiedade é o seguinte, eu estou ansioso para amanhã, não sei como é que vai ser. Por exemplo, nós vamos inaugurar a nossa loja online no Brasil, segunda-feira, lá no Brasil. Só que o site até agora não está funcionando. Eu fiquei hoje o dia inteiro falando com o cara do suporte. Eu já fiz tudo que eles mandaram e o site não está funcionando. Porque o site é assim, eu não vou ter uma loja física no Brasil. Eu tenho uma empresa que vai fazer as minhas roupas. Então, quando o cara comprar no meu site, é igual o dropship. O meu pedido chega na empresa do cara. Só que eu comprei um domínio para ficar com o meu nome da minha empresa. Para não ter o nome do domínio do cara na minha empresa. Aí, fui vincular o domínio no e-mail lá. Mas não funciona de jeito nenhum. Na hora que eu digito o meu site lá, dou enter e cai na página da empresa do cara. Eu falei assim, não é isso. Eu não quero isso. Aí eles estavam loucos. Não, você fez isso? Eu falei, já fiz, mas gravei a tela, o telefone, eu fiz isso aqui, entrei aqui, já fiz isso em tudo. Eu já falei, e as camisas estão tudo cadastradas no site já, que entrei em tudo. Eu falei, cara, eu preciso ativar o site. Eu preciso mandar umas 20 camisas dessa aí antes do site abrir. Eu
tem que ter 20 camisas entregue aí, ó. E até agora o site não está funcionando. Talvez eu vou ter que jogar aí para semana que vem ainda. Aí eu estou ansioso com esse trem. Aí eu fico doido com o negócio aqui. Aí, ansioso com outra coisa. Aí, semana passada, por exemplo, foi a semana da ansiedade. Meu irmão, terça-feira, minha mãe, terça-feira fez cirurgia bariátrica, minha mãe. Ela acordou cedinho, foi para fazer cirurgia, chegou lá e tinha marcado para a quarta, eu não sabia, né? Mas eu já acordei na terça doidinho, né? Aí minha mãe não fez cirurgia. Meu sogro internado na terça-feira e meu irmão tirando visto lá em Brasília. Estava doidinho já na terça-feira, ligado no 440. Graças a Deus deu tudo certo a minha mãe, meu irmão tirou o visto também. E meu sogro saiu do hospital. Graças a Deus, essa semana aí foi assim, de muita ansiedade, mas foi de vitória também, né? Então, mas a ansiedade está caminhando com a gente, velho. O que acontece é que nós não podemos deixar a ansiedade parar, gente. Essa música no fundo aí, né? Quase saindo correndo aqui, rapaz. Esse vídeo motivacional. Não para! Toda hora que começa a falar, a música cresce. Vou gravar um videozinho motivacional com essa música. Então, cara, a ansiedade está sempre com a gente, mas ela não pode parar, gente. Ela não pode ter o poder de nos parar, de congelar a gente. Porque a gente tem que olhar para Deus e saber que Deus é que Ele provém tudo, velho. Cara, a Lília falou um negócio comigo um dia, né? Ela falou assim, a gente estava falando do pai dela, aquele negócio todo, a gente orando, a gente está orando pra caramba lá, pedir oração na igreja e tal. Mas assim, a situação, o que a gente está vendo, não quer dizer nada, velho. Não quer dizer nada. Tá parecendo que tá ouvindo motivacional agora, tá vendo? Comecei baixinho, daqui a pouco eu começo a gritar aqui. Mas a situação que a gente está vivendo não quer dizer nada. Porque você pode estar tudo quebrado. Você pode estar olhando para o lado e não vê saída. Você olha para aquele, você não consegue enxergar nada. Mas se Deus quiser, Ele só instala assim, muda tudo. Então a situação que a gente está não quer dizer nada, né? Às vezes a gente olha para nós e a situação que a gente está vivendo e fala assim, rapaz, eu não sei como é que eu vou arrumar. Mas para Deus aquilo não é nada. Um instalar de Deus, não precisa nem instalar. É um olhazinho assim, só já muda tudo. Então, Paulo está falando é disso, cara. Ele fala assim, ó, não estejais inquietos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração. Oração, a gente sabe o que é. Súplica é o quê? Súplica é a oração mais intensa e com ações de graça. A ação de graça é o quê? Eu reconhecer aquilo que Jesus já fez para mim. Então, no meio de um momento ruim, de uma ansiedade, é eu parar e olhar assim, mas o Senhor alguma vez já me abandonou? Pois, eu estou orando, suplicando, é aquele momento que eu choro, desespero, mas depois, logo disso, tem que vir ação de graça e saber, cara, na verdade, Jesus nunca me abandonou, então eu não preciso desesperar desse jeito, né? É enxugar o rosto e sair como se nada tivesse acontecido, e caminhar, porque é assim. Então, quanto ao mais, irmãos, aí essa passagem eu acho linda, velho. Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendeste e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Cara, então é o seguinte, o que nós temos que pensar? Cara, olha que tudo poderia estar pior, mas você tem saúde, você tem sua família, você tem um trabalho, você tem uma igreja que te acolhe, você tem pessoas que você pode tocar na comunidade, você pode fazer a diferença na vida de alguém. Isso aí tem que ser o que nos move, né? É assim, ninguém está tão ruim que não possa piorar. Ninguém. E ninguém é tão bom que não possa melhorar. Então, naquele dia que você estiver arrebentado, você vai ver pessoas que estão pior que você, velho. E você vai olhar e falar assim, cara, meu problema sabe que não era nada, né? Não era nada. Esse dia eu falei com o meu chefe lá no serviço, ele fez uma cirurgia, eu não sei de que é, mas eles colocaram um tubo nele assim, era alguma coisa de hemorroida, né? Colocaram um tubo nele assim, ele ficou com aquele negócio uma semana na barriga. Aí depois teve que tirar, né?
Aí ele foi, aí quando meu sogro foi para o hospital, aquele negócio todo, ele falou assim, rapaz, e eu estava reclamando aqui do tubinho que eu estava na barriga semana passada, né? Ele pensando assim, para mim já estava ruim pra caramba, agora você me contando do seu sogro, eu vi que o meu problema não é nada. Eu já tirei o tubo, estou de boa, já resolveu, e o seu sogro está no hospital. Tipo assim, ele falou assim, cara, é verdade, a gente tem que dar valor, né? E sempre tem alguém pior, velho. Você nunca está numa condição ruim que você não possa ajudar alguém. Sempre tem, você pode ajudar alguém. Aí, vamos ler esse finalzinho aqui para a gente encerrar. Paulo agradece, né, a igreja de Filipos e os dons recebidos. Fala assim, ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinha tido oportunidade, não tinha isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Cara, essa aqui, eu ia ler isso aqui esquecendo, que top que é isso aqui. Paulo, olha o que Paulo vai falar, ó. Eu sei estar abatido, não, eu vou ler o 11 de novo. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, tanto em ter fartura como ter fome, tanto em ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabei vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Paulo está falando assim, vocês, desde o início, quando eu parti da Macedônia, vocês estão comigo. Ninguém fez isso por mim, só vocês. Mas você vê que Paulo falou assim, cara, ó, eu já aprendi a sentir falta, mas também ter abundância. Eu já aprendi, é como se diz, a ter dias bons e dias maus. Eu já aprendi a ter alegria e tristeza. O cara já aprendeu, é um cara experimentado, é um cara vivido, né? Aí ele fala assim, ó, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica, ou seja, ele está falando quando ele estava lá na Tessalônica, a igreja estava bancando ele lá, olha para você ver. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Você vê que quando ele cita Epafrodito aqui, ó, aqui atrás, pastores, eu sei que vocês têm que ir, nós já estamos terminando, tá? Quando ele cita aqui, ó, no versículo 25, ó, 2:25, olha o que ele fala. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Ele fala isso. Agora você entende por que ele proveu as necessidades? Porque ele trouxe a oferta da igreja de Filipos para Paulo. Aí ele fala assim, ó, no versículo 18, ó, cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como o cheiro da suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ou seja, Epafrodito trouxe o sustento para Paulo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dado glória por todo o sempre. Amém. Saudai-vos a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo sejam com vós todos. Amém. Então, se alguém perguntar a você, você já leu algum livro esse ano? Você fala assim, eu já li Filipenses. Porque nós lemos tudo hoje. Então, cara, você vê que Paulo, ele trabalhou muitas coisas aqui, numa carta tão pequenininha, mas tão rica, né? Muita coisa que ele fala. E assim, uma carta da prisão, Paulo ainda, falando do que ele estava passando, foi para o crescimento do evangelho. Né? Vamos terminar, senão eu vou continuar falando um monte de coisa aqui. Então vamos encerrar. Alguma dúvida? Antes que a musiquinha da motivacional comece a crescer. Vamos orar então. Divaldo, ora para nós aí, Divaldo. Senhor meu Deus, Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez, ó Pai, estar aqui aprendendo sobre a Tua Palavra. Deus, eu sou grato a Ti, Senhor,
pelas riquezas, ó Pai, a qual o Senhor tem nos proporcionado, ó Deus. Pai, porque o conhecimento, Senhor, é uma riqueza, ó Deus. Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha achar guarida, Senhor, em nossos corações e que haja mudança, ó Pai, em nossas vidas. Abençoe, Senhor, a cada um, Senhor, leva-nos em paz para nossos lares. Pai, que o Senhor nos dê, Senhor, uma noite de paz, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém.